Não, eu ia falar que uma coisa que a gente ouve bastante é que, na real, a gente tem os 12 signos na gente, né? Perfeito. Como que funciona isso? Interessantíssima pergunta, porque às vezes quando eu olho o mapa, tem aqui um espaço vazio no mapa, tem algum problema? Não, porque os 12 signos estão presentes no mapa de todo mundo. E aí já desmistificando uma outra questão na astrologia. A astrologia que nós utilizamos aqui no Ocidente, ela é uma astrologia tropical. Ela não usa constelação. Hoje você pode baixar um aplicativo de estrelas e olhar onde a Lua está, onde Saturno, onde Júpiter. É bem legal, né? É bem legal você entender, então aquele pontinho perto da Lua é Júpiter, que legal. Ali ele vai mostrar em que constelação ele está. Pode coincidir ou não com o signo, porque a gente utiliza na astrologia o que a gente chama de eclíptica do Sol, o desenho do Sol. E os 12 signos estão divididos igualmente. E nas constelações não. Você pega a constelação de Virgem, é gigante. Aí você pega a constelação de Libra, é pequenininha. E assim por diante. Então a gente não utiliza, que essa é uma briga que a gente tem às vezes com os astrônomos. A gente não utiliza o desenho das constelações. A astrologia se apropriou do nome e deu a essa astrologia tropical o comportamento do signo. Então ter um signo é ter um comportamento. Aliás, no mapa, os planetas, os astros, funcionam como os atores no teatro. O signo é a forma como ele vai se expressar, se comportar naquele momento, porque ele já tem uma característica do planeta. E a casa astrológica é o cenário. O que ele vai interagir dentro daquela casa? O que tem lá dentro? Tem coisas bacanas ou tem coisas mais densas para poder entender aquilo? Então, os 12 signos estão presentes sempre no nosso mapa. Que legal. E tem uma outra questão que você falou sobre casal. Isso. Existe a sinastria. Perfeito. A sinastria, então, seria para aquele casal especificamente. Perfeito. Como funciona esse trabalho? Qual o objetivo? Claro. Né? A sinastria, inclusive, ela não se restringe só ao casal conjugal. Tá. Eu quero fazer uma sinastria para um sócio. Tá. Então, seremos sócios em algum negócio. Será que os nossos mapas se conversam bem? As características se completam? Isso, se completam. Você tem uma dinâmica, eu tenho outra, e o nosso negócio pode fluir. Então, a sinastria, a gente pega 2 mapas e verifica os encontros e desencontros dos astros, dos signos, dos planetas, e é uma técnica bem densa mesmo, e identifica. Muito dificilmente vai dar 100% de concordância, ou 100% de discórdia, não tem como. Mas entender que, e às vezes os casais me procuram ou antes do casamento, eu quero entender se essa é minha namorada, meu namorado, vai dar certo. O cara sai do atendimento, olha, não quero mais. Desmarca o casamento aí. Mas, ou até depois, para entender realmente o outro. E até para sócios, como eu falei. Então você pega mãe e filho, mãe e filha, sim, pai e filho, entendendo aqueles 2 mapas, qual é a relação entre eles. Por exemplo, eu posso ter um encontro de 2 mapas numa casa do dinheiro. Olha, então os 2 olham para o dinheiro para uma mesma direção. Mas eu posso ter numa outra casa, como por exemplo, lazer, um quer ficar assistindo Netflix debaixo da coberta e o outro quer escalar a montanha. Tá. Então dificilmente eles vão fazer lazer toda hora juntos. Sim. Então, eles já entendendo que essa dinâmica é diferente, um já consegue respeitar o espaço do outro. Você já entra naquela relação com um nível de compreensão, né? Perfeito. É isso que se busca, É isso que se busca. E na sinastria, quando a gente está ali dando feedback, e aí sim, na sinastria é legal que estejam as 2 pessoas que estão se analisando o mapa, é interessante ver as perguntas que surgem, porque conforme vai falando, as carinhas vão mudando, né? Aquela cara de curiosidade, de desconfiança, mas é bom ver o final, porque você desmistifica aquela pessoa. Às vezes a pessoa no meio da consulta diz, não, mas ele não é assim. E o outro diz, não, mas eu sou assim, ele falou que é isso mesmo. Mas é que muitas vezes a pessoa não consegue falar o que ela é. Ela se expressa, mas dizer como é muito difícil, mesmo para nós. Claro. É muito difícil, diga quem você é. Às vezes pode levar um tempo inteiro, você não vai dizer, mas a expressão de cada um, a forma como age, então na sinastria a gente consegue ver os encontros e desencontros de cada um. Porque eu acho que o resumo da ópera, para todos nós aqui, é buscar equilíbrio em tudo, né? Quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Porque, obviamente, que você tem um que tem uma característica de alta organização Perfeito. e um outro que, dentro daquela bagunça, pseudo-bagunça, às vezes ele compreende melhor. Ele precisa daquilo. É o sistema que É o funciona. sistema. E esse exemplo que você deu é bem interessante, porque seja numa relação conjugal, pai, filho, mãe... Até amigos. Amigos. Muitas vezes a pessoa ter um local bagunçado, não é que ela leva uma vida bagunçada, mas aquele espaço dela é uma reflexão do interno. É uma reflexão do interno. Não quer dizer que a todo momento ela será bagunçada na vida inteira, mas ela vive aquilo. E é óbvio, a compreensão, seja de um ou do outro, vai dando melhores momentos para todo mundo e buscando o que você falou, o equilíbrio mesmo. Tá. Um assunto que eu acho muito interessante da astrologia, que eu já vi em algumas literaturas, Sim. mas que é o conceito de gêmeos astrais. Certo. Você pode trazer um pouco mais, explicar o que é e falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. A astrologia ela caminha por muitas estradas, vamos dizer assim. E aí tem esse conceito dos gêmeos astrais. O gêmeo astral ele não vai estar ali muito ligado a essa astrologia mais tradicional. Vai estar ligado a uma astrologia que tem uma crença nessa questão mais reencarnacionista. E até muitas vezes caminhando para algumas religiões ou religiosidades ou espiritualidades. O gêmeo astral nada mais é do que o encontro de duas almas que entendem não necessariamente o mesmo mapa. Não necessariamente elas terão o mesmo mapa na atual vivência, mas a gente consegue identificar por meio de alguns planetas que há essa congruência, que há esse encontro de gêmeos astrais. E aí, poxa, mas então eu tenho a certeza que eu sou gêmeo astral de uma pessoa ou outra? Olha, você pode ter essa congruência, esse reencontro então. Agora, o mais importante é o que você vai fazer com essa informação. O que muda. O que muda para você, né? Sim. Porque isso aqui é legal entender na pessoa. Olha, legal, então você descobriu que você tem um gêmeo astral, que você teve este reencontro. Agora, mais importante, isso acrescenta coisas bacanas, positivas na tua vida? Te transformou para algo melhor? Porque a gente vem de um desenvolvimento humano. Eu mesmo tenho uma crença reencarnacionista e no mapa existem movimentos e pontos que você encontra isso. Ou seja, eu tenho que fazer esse meu mapa acontecer da melhor maneira. Não vai ser 100%, mas se eu identifico essa questão do gêmeo astral e consigo me apropriar disso, então o melhor de tudo é fazer esse conhecimento acontecer, seja na minha vida ou seja da outra pessoa também. Mas é bem bacana, as pessoas gostam desse tipo de informação e movimento. É curioso. É curioso, e porque por vezes a pessoa, até pela vida que a gente leva, muito atribulada, ela quer entender esse outro lado, esse lado oculto, esse lado esotérico, esse lado astral. E aí, então é uma informação que ajuda a pessoa a se desprender um pouquinho desse campo mais terrestre. Legal. Paulo, você falou que o mapa natal Perfeito. e o mapa, que na verdade são as previsões. As né? previsões. Isso. Explica para todos nós a diferença de um para o outro. Perfeito. Né? E se essas previsões, elas são a longo prazo, médio ou para amanhã? Como que funciona no campo da astrologia que você trabalha, essa perspectiva das previsões? Perfeito. Com a perspectiva das previsões, a gente vai usar diversas técnicas. Tá. Uma das mais conhecidas, que se popularizou muito, é a tal da revolução solar. Então, muitas vezes o cliente, quando me chama, olha, eu quero fazer a revolução solar. Tá. Eu pergunto, então você quer previsão, é isso? Você quer saber o que vai acontecer com você? É isso, mas eu quero a minha revolução. O que é a tal da revolução solar nas previsões? O nosso Sol, ele está lá no dia do meu nascimento e ele continua a sua jornada. Sim. No próximo ano, ele vai estar na mesma posição. Para a astrologia, como a gente utiliza de cálculos astronômicos, não necessariamente ele estará no mesmo dia. Pode ser, às vezes, um dia antes, um dia depois, porque o que eu vou calcular é o grau e minuto da posição astronômica. Então, ali, adquire-se um novo mapa. Então, você tem o seu mapa natal, mapa do nascimento, a caixa de ferramentas que você veio viver, e na Revolução Solar, você ganha um novo mapa, que se soma àquilo, uma característica nova. Então ele é anual. Anual. Só que a Revolução Solar, eu uso a seguinte simbologia. Hoje, com os serviços de streaming, né? Você pega um filme,
dá play. Aí você vê lá o título do filme. Tá. Ah, que legal, gostei desse título. É o ponto de partida. Ponto de partida. Aí você avança. Aí você solta, tá um rapaz olhando para baixo e a moça tá morta. Ai meu Deus, o que aconteceu? Aí você avança. Aí a moça que tá viva e o rapaz tá deitado ali com o olho fechado. Eu não tô entendendo mais nada. Aí você avança de novo, fim. A Revolução Solar é um pouco isso. Ela vai dando esquetes do que tá acontecendo. Framing, né? Frames, mas não explica o filme todo. Então a gente utiliza de técnicas como secundárias, primárias, trânsitos, para complementar esse filme e te entregar o filme todo. E aí vem no longo, no médio e no curto prazo. Para quem gosta do horóscopo, do jornal, da revista, da internet, na previsão você recebe datas que você vai marcar na sua agenda mesmo. Tá. Olha, cuidado nessa data, às vezes 2 dias antes, 2 dias depois, com questões de maior dificuldade ou de facilidade. E aí a gente fica mais atento e atenta ao que vai acontecer. Porque a astrologia é observação. Por exemplo, às vezes as pessoas durante a consulta, elas dizem assim, sempre meu mês de agosto é ruim. Tenso. É tenso. Bom, você tem isso como uma crença ou como uma observação? Não, é observação mesmo. Parece que todo mês de agosto, setembro, ou o mês que for, tem algo que acontece. E aí, por quê? Porque às vezes no mapa passa lá um planeta mais tenso que tensiona o ponto do mapa. Então a gente vai entregar sempre a longo prazo, que é o pano de fundo, o médio prazo, os trimestres, e o curto prazo também. E é interessante porque no curto prazo a gente pode ir para 2 campos. Por exemplo, há pouco tempo teve o eclipse, né, aqui no Brasil. Isso. Todo mundo viu lá no Nordeste, quem não pôde ir lá viu pela internet, e é um movimento lindo, porque você vê aquele astro sendo ocultado, tudo. Existe uma máxima dos antigos que é que nada se faça sob a sombra do eclipse, nada. Inclusive eu passei isso com a minha esposa, nós fomos visitar um local Hare Krishna, em Pindamonhangaba, porque a gente queria ver um dos eclipses. Levamos a luneta, tudo lá. Daqui a pouco, estamos lá esperando, passa uma pessoa lá olhando a gente. O que vocês vão fazer? Não, a gente vai ver o eclipse, mas nós não vamos ver. Eles se recolhem, porque o momento do eclipse é a ocultação da luz. Então, se está ocultando uma luz, é melhor você se acalmar, se esconder, se abrigar, porque essa ocultação não é muito interessante. E o eclipse, ele é um ponto disparador no mapa. Todas as lunações são, toda lua nova é um disparador do mapa, né? Então, se cai uma lua nova no seu mapa, mais ou menos 15 dias depois, aquele assunto que caiu vai ter uma magnitude. E é comprovado. É recorrente. É recorrente. E no eclipse, isso tem um período de 3 meses. Então, por exemplo, eu acho que nós vamos ter um eclipse em torno de 2 de abril, comecinho de abril, e outro começo de outubro. O assunto que tiver lá em voga no teu mapa, ele dispara de maneira maior 3 meses depois. Mas, Paulo, onde eu uso isso então? Você se prepara. Se for um assunto tenso, não é que você vai mudar o destino, o que chamamos de Maktub. Está escrito. Mas você pode se preparar. Poxa, se é uma tensão com um parceiro conjugal, se é uma tensão com um filho, no seu sistema financeiro, então você vai se preparando para aquilo. Sim. E o outro lado que a gente pode utilizar é o planeta Marte. O planeta Marte, que é um planeta que tem lá o seu valor, mas ele é, como a própria mitologia traz, guerra, é o deus da guerra. E aí ele vem como um disparador mesmo. Onde ele vai pegando no seu mapa, é igual a brincadeira da batalha naval. Ele pegou, ele vai disparar algum evento e a gente consegue ver, então, aonde aquilo disparou para que você se precaveja. Então isso são datas realmente que a pessoa vai receber e relevantes como um horóscopo individual. Legal. E tendo a possibilidade de agir sobre, que é o mais importante.